Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele, sou professora de Química 1 e trouxe nesse vídeo mais uma questão da prova da FAMERP, agora de 2025. Essa questão a gente vai fechar o nosso módulo 20 e para a gente começar a resolução dela, eu vou fazer a leitura do enunciado. O ítrio, símbolo Y, é um metal de transição raro. Na forma elementar, é aplicado em sondas de raio laser. O processo de obtenção do ítrio metálico inicia com a reação do seu óxido com ácido clorídrico, formando cloreto de ítrio anidro, YCl3, e finaliza com a reação representada na equação, e você tem a equação e ela está balanceada. E você tem na equação também os estados de agregação. A tabela apresenta os valores de entalpia de algumas substâncias envolvendo compostos que participam do processo de obtenção do ítrio metálico. E você tem aí 5 transformações, as equações estão escritas, os ΔH estão escritos. Na letra A, analise a transformação 1 e classifique o óxido de ítrio, e até a fórmula, quanto ao caráter ácido-base. Dê o nome da transformação 2, representada na equação na tabela. E letra B, utilizando a lei de Hess e as equações da reação da tabela, apresente a somatória das reações que resulta na equação da etapa final de obtenção do ítrio metálico e forneça a entalpia da reação que resulta em 1 mol desse metal sólido. Você termina de ler, às vezes fica um pouco confuso sobre qual é a pergunta, respira, lê o item A de novo, com calma, fraciona, faz por parte. Vamos ver, vou separar aqui para vocês, olha só. Item A. Analise a transformação 1 e classifique o óxido. Quanto ao caráter ácido-base. Trouxe a transformação aqui 1 para você olhar. Olha, esse óxido está reagindo com ácido e está formando um sal e água. Então, esse é um óxido que neutraliza um ácido. Se um óxido neutraliza um ácido, reage com esse ácido, então, podemos concluir que esse óxido que reage com o ácido se comporta como base. Então, vamos dizer assim, ele dá uma de base, porque ele neutraliza um ácido. Então, esse óxido se comporta como base. Então, a gente pode dizer que ele é um óxido básico. Vou responder isso daqui a pouco com vocês. Vou só fazer a segunda parte desse item A. Deu o nome da transformação 2. Representada na equação na tabela. A gente vem olhar para cá, ó, na 2, você tem um sólido se transformando em gás. Lembra das nossas primeiras aulas? Quando um sólido vira gás, como chama essa transformação? Como chama esse tipo de mudança de estado? E além disso, ΔH positivo. Como chama isso? Então vamos lá. Ó. É um sólido que se transforma em gasoso, um ΔH positivo. ΔH positivo é um processo endotérmico. Então vamos organizar. O começo do item A. Pela análise da transformação, o óxido de ítrio é um óxido básico, porque ele se comporta como se fosse uma base, por isso óxido básico. Agora, ainda no A. A transformação 2 é uma sublimação, lembra a passagem de sólido para gasoso? E essa sublimação é uma mudança de estado físico do tipo endotérmico, porque o ΔH está positivo. Então, o item A, observa, é de química geral. Agora, no item B, eu fiz o seguinte, eu trouxe as equações que estão lá. E aí eu já separei o que é o seu desafio. Para ajudar você a resolver lei de Hess, você lembra como a gente faz? A gente tem que olhar no nosso desafio e nas manipuláveis e encontrar coincidências. Por exemplo, tá aqui, ó, YCl gasoso, tá aqui nessa equação. Mas observa que no meu desafio tá nos reagentes. E na minha manipulável tá do produto. Lembra que vai ter que fazer? Mas antes de fazer, vamos olhar mais coisa aqui. Olha aqui esse Y. Ó, tem nessa etapa. Percebeu que tá? Reparou que tá do lado errado? Tá, vamos deixar assim, daqui a pouco a gente mexe nisso. A outra substância que tá aqui, ó, 3/2 de Cl2, tá aqui também. E dessa vez, tá do lado certo. E as quantidades estão meio estranhas. Então vamos fazer o seguinte, primeiro, olhando para esse slide, vamos ver o que a gente tem que fazer com cada etapa. Vamos começar com a segunda. Porque é muito evidente que a segunda você vai ter que inverter. Apesar de o tanto não ser o tanto correto,
minha sugestão é que você só inverta. Depois você mexe com as quantidades. Então, essa segunda você vai inverter. Aí vai ficar YCl2 do lado dos reagentes, tá certo? Só que essa etapa te ofereceu YCl2 sólido, você precisa se livrar dele. E para você se livrar desse YCl2, a primeira equação tem. E aí, Gisele, já está de lado oposto. Mas a 2 você vai inverter. Para continuar o oposto, você vai ter que inverter a primeira também. Para quê? Para poder cancelar esse Y2. Eu vou fazer essas anotações aqui, depois no próximo slide eu vou atuar fazendo a sugestão anotada aqui. Primeiro eu só quero analisar. Essa equação 3, olha, a gente já tinha percebido. Está do lado errado, vai ter que inverter, então vou anotar aqui que eu vou inverter. A quarta etapa, quando eu olho para ela, não vejo nada em comum. Observa, não tem nada que está no desafio e que tem na quarta etapa. Porém, se você olhar a primeira etapa, olha o que ela tem água e não pode aparecer. Então tem que alguma outra equação fornecer água para você poder cortar. E aqui tem. Lembra que a primeira você vai inverter? Então a água vai ficar nos reagentes. Essa daqui, a água já está no produto. Perfeito para cortar. Então essa quarta você mantém. A quinta, olha, o Cl2 está do lado certo, a quantidade não está certa, mas eu vou manter, vou mexer com quantidade só no final nessa questão. Às vezes você pensa, como é que eu sei que eu mexo com quantidade ou não? Bom, na maioria das vezes você mexe com a quantidade. Aqui não vale a pena, tem muita equação. Vamos ver como é que vai ficar fazendo as atitudes sugeridas. Então agora o ideal é que você esteja com a questão em mãos, tá? A primeira eu vou inverter e olha como ela fica invertida. Eu peguei e troquei a posição dos reagentes com os produtos. A segunda eu também inverti, tá aqui. A terceira eu também inverti, tá aqui invertida. Agora, a quarta eu só copiei e a quinta também. O que a gente vai fazer agora é somar tudo isso. Então, olha, só para você saber o que eu fiz aqui. Aqui a ação tá feita. Tinha que inverter? Eu já inverti. Tinha que manter? Já mantive. E agora eu vou somar essas etapas. Só que tem coisa que tem que sumir. E para sumir a gente vai cortar assim, ó. YCl3 sólido tá nos reagentes, tá nos produtos e tem o mesmo tanto perfeito para cortar. Cortei. Agora, o que mais que a gente pode cortar? Ó? YO3 sólido, YO3 sólido. Lembra que de lado oposto você corta. Tem mais coisa para cortar, vem cortar comigo. Ó. 3H2 aqui e 3H2 aqui, cortei. Tô cortando da mesma cor para você enxergar melhor, tá? Ó, vamos ver o que mais dá para cortar. 6HCl e aqui, ó, 6HCl. Tem mais coisa para cortar, é incrível. 3/2 de O2, 3/2 de O2. E ainda 3H2O e 3H2O. Gente, você corta tanta coisa, olha que sobra sem você cortar. 2YCl3, que está aqui, sobra 2Y, que está aqui, e sobra 3Cl2, que está aqui. Você notou que as quantidades estão não apropriadas? Eu vou somar as etapas aqui, olha o que eu consegui. 2YCl3, 2YCl2. Eu sei que não está com o mesmo tanto, já vou resolver isso, fica calmo. Vou fazer o seguinte, eu somei as etapas, então eu posso somar os ΔHs, mas agora modificado. Quero que você note que aqui eu marquei menos 96. Só que lá nos dados estava mais 96. Você lembra? Vou até voltar para te mostrar aqui, ó. Era mais 96, eu inverti. E olha, lembra que a gente viu na aula? Tudo que a gente faz na equação tem que fazer no ΔH. Então, deixa eu cortar tudo aqui. Ok? Menos 96, porque inverteu. Menos 224, mais 1864. E aí, mantém, é só copiar, é só copiar. Então, agora, os ΔHs modificados, vou juntar e chegar no ΔH. Tá aqui, mais 1238. Só que essa equação que está aí não é a minha desafio. A minha desafio, metade do que eu tenho. Olha, se você dividir a equação inteirinha, vamos lá? Dividir a equação inteirinha por 2, você chega no desafio. Então, é só fazer o que com o ΔH? Dividir também. Pronto, cheguei no valor da minha resposta final. E olha, lembra que eu queria fornecer a entalpia da reação que resulta em 1 mol desse metal sólido. Um só, como está aqui. Muitas vezes as pessoas perguntam para mim se tinha que pôr tudo isso na equação. Eles pediram, apresente a somatória das reações que resulta na equação da etapa final. Tinha que colocar tudo isso. Bom, a reclamação às vezes vem do, vai ficar muito apertado. Fica mesmo, ó. Eu pus tudo aqui só para a gente ver como fica apertado.
Eu respondi lá o item A, pus aí no slide, você pode ver, e o item B vai ficar apertado. Mas eu tenho que escrever, porque eles pediram para a gente anotar o somatório das reações. Bom, eu vou terminar esse vídeo agora. Eu espero que esse vídeo realmente contribua para o seu repertório de termoquímica. Esse vídeo fica por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos e até mais.